Olá! Hoje a gente vai tentar entender como funciona a estrutura da educação aqui no Brasil. Sabe, de onde vêm as regras, as políticas que chegam lá na ponta, na sala de aula? Quem é que decide tudo isso? Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. E para a gente conseguir responder, primeiro a gente precisa entender quem são as peças desse quebra-cabeça, né? Beleza, então vamos lá. Antes da gente entrar de cabeça na política educacional, tem uma coisa que é fundamental. A gente precisa entender a diferença entre alguns conceitos que, olha, muita gente confunde no dia a dia. Primeiro, o Estado. O Estado, pessoal, é a base de tudo, é a estrutura permanente do país. Pensa assim, não é porque muda o presidente que o Brasil deixa de existir, certo? O Estado é essa organização maior, com as leis, as instituições, é o que fica. Agora, o governo? Bom, o governo já é outra história. Ele é temporário, é a galera que está no comando por um tempo, sabe? Um mandato de 4 ou talvez 8 anos. O governo administra o Estado, mas ele não é o Estado. Essa diferença é crucial. E por último, a nação. E a nação, bem, a nação somos todos nós, é o povo, é o grupo de pessoas que compartilham uma cultura, uma história, uma identidade. É, no fundo, a alma que dá vida a essa estrutura toda do Estado. Olha que legal essa analogia para a gente nunca mais esquecer. Pensa no Estado como o hardware de um computador, a máquina física que está sempre ali. Já o governo é o software, o sistema operacional. Ele roda por um tempo e depois a gente troca, atualiza, sacou? Entender isso muda tudo na hora de analisar as políticas públicas. Ok, então agora que a gente já sabe quem é quem nesse jogo, vamos ver como as diferentes ideias, as diferentes filosofias sobre qual deveria ser o papel do Estado acabaram moldando a educação que a gente tem hoje. De forma bem geral, a gente pode pensar em 3 grandes visões. Primeiro, a liberal, que foca muito no esforço individual, sabe aquela ideia de meritocracia? Depois tem a social-democrata, que enxerga o Estado como um protetor, um garantidor de direitos básicos para todo mundo, buscando mais igualdade. E por fim, a neoliberal, que diz que o Estado tem que intervir o mínimo possível e deixar o mercado resolver as coisas. E claro, cada uma dessas ideias leva a um tipo de escola completamente diferente na prática. E olha só que forte essa citação para ilustrar uma dessas visões. Ela é de 1975, mas é super atual. Ela mostra como uma certa perspectiva pode levar à conclusão de que o fracasso na escola é culpa da criança, das deficiências pessoais dela, e não do sistema educacional. É o pensamento filosófico virando realidade, com consequências bem sérias. Então, o ponto aqui é que essa discussão toda não é só uma viagem filosófica, sabe? Não é só teoria. Ela define, na prática, o que acontece dentro da sala de aula e impacta diretamente a vida de milhões e milhões de estudantes todos os dias. Bom, e toda essa briga de ideias, essa disputa de visões, desembocou num documento super importante. A gente vai falar agora da principal lei da educação no Brasil, a famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei, que é de 1996, a nossa LDB, ela traz princípios muito claros. E dá para notar uma influência forte daquela visão social-democrata que a gente comentou. Ela fala em igualdade de acesso, em gestão democrática, em garantir um padrão de qualidade, em valorizar a diversidade. Esses são os pilares que, pelo menos no papel, deveriam guiar toda a educação pública do país. E olha só um dos resultados mais práticos e importantes dessa lei. A educação básica passou a ser obrigatória e gratuita para todo mundo entre 4 e 17 anos. Gente, isso foi uma mudança gigantesca, uma expansão enorme do direito à educação no Brasil. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que uma lei, um texto lá de Brasília, vira uma aula de matemática numa segunda-feira de manhã em qualquer escola do Brasil? A resposta está numa cascata de planejamentos. Imagina um funil, fica mais fácil de entender. Lá no topo, bem largo, está o planejamento nacional, federal. É onde se definem as grandes diretrizes, tipo a BNCC. Aí esse funil vai afunilando, chega no planejamento curricular, que é onde os estados e municípios entram e adaptam tudo para a sua realidade. Depois, desce mais um nível para o planejamento da escola em si, com a direção, a coordenação. E lá na ponta, bem específico, está o plano de aula, que cada professor faz para a sua turma. É um caminho do macro para o micro. Legal, mas por que é importante a gente saber de tudo isso? Bom, porque essa estrutura toda, do começo ao fim, afeta diretamente a vida de todo mundo,
não é só de quem está na escola. E é fundamental entender que política educacional não se faz só lá em Brasília, nos gabinetes. Olha que exemplo incrível. Nos anos 80, o movimento de mães por creches foi essencial para que a educação infantil virasse um direito garantido em lei. Isso mostra a força da sociedade, né? Que a gente pode e deve participar dessa construção. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, dá uma olhada nesses números. A gente está falando de, em 2012, por exemplo, mais de 42 milhões de matrículas só na rede pública. É muita gente. Atender todo mundo com qualidade, bom, não é uma tarefa nada fácil. Isso dá a dimensão da responsabilidade gigantesca que o Estado tem nas mãos. E para garantir que o Estado realmente cumpra esse dever, existe uma ferramenta jurídica muito, mas muito poderosa. É um conceito chamado direito público subjetivo. Nome complicado, mas a ideia é simples. Ele transforma a educação, que poderia ser vista só como um serviço, num direito que pode ser exigido na justiça. E o que isso significa na prática? Significa que qualquer pessoa, qualquer associação de bairro, sindicato pode entrar com uma ação na justiça e obrigar o governo a matricular uma criança na escola. É revolucionário. A educação deixa de ser um favor e passa a ser, de fato, uma obrigação legal do Estado. Ele tem que cumprir. Então, olha só o caminho que a gente fez. Saímos da filosofia, passamos pelas leis, vimos como tudo se organiza e chegamos no direito de exigir uma vaga na escola. As regras do jogo estão aí. A grande questão, o desafio que fica para a gente pensar é, tá, o acesso está garantido na lei, mas como a gente transforma esse acesso em uma educação de qualidade de verdade para cada um desses milhões de estudantes? Esse, com certeza, é o próximo grande capítulo desse debate.